E aí pessoal do Universo Antari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu analiso tudo que o H.P. Lovecraft escreveu. E é engraçado que dessa vez eu trago para vocês uma história que é um romance que o Lovecraft escreveu, isso mesmo. O Lovecraft escreveu uma espécie de noveleta, não sei nem explicar, um conto. Ele tem um formato de novela, mas ele é bem curtinho. O nome é Sweet Ermengarde, né? Doce Ermengarde. Na verdade, esse conto é uma paródia dos romances melodramáticos do século XIX. E, cara, é muito engraçado porque, tipo assim, o conta basicamente qual que é a premissa, né? É uma menina, né, basicamente ela é filha de fazendeiros, ela é humilde e existe um triângulo amoroso, né, com dois outros personagens que agora não me vem o nome, nem precisa lembrar, porque, assim, basicamente um deles é um cara pobre, mas que tem o coração dela, e o outro é um cara que, porventura, acaba encontrando ouro, né, acaba encontrando dinheiro, mas não tem o coração dela. E aí, basicamente, começa a rolar um monte de treta, o cara começa a ameaçar a propriedade da família dela, e aí isso faz com que o par romântico, né, que aceita se casar com ela, vá para a cidade em busca de fortuna suficiente para pelo menos conseguir pagar o tributo, né, de noivado. Mas várias e várias tretas acontecem, ela vai para um lado, vai para o outro, ela acaba aceitando por ameaça, né, a propriedade da família dela ficar com esse cara, mas ao mesmo tempo depois ela encontra um outro cara que pode também proporcionar um casamento às pressas, né, para ela conseguir fugir. Ela foge em direção a esse outro partido, porque demora muito para o primeiro partido dela voltar. Aí o que acontece? Ela descobre no trem que o cara, através de uma soneca, o cara era um puta de um charlatão também, um mulherengo. Ele estava correspondendo com outras mulheres. Aí, mano, ela joga o cara pela janela, assim, do trem, bizarro. Chega na cidade e aí ela começa a trabalhar. Na verdade, ela fica basicamente um mendigo, assim, né, em situação de rua. Oferecem trabalho para ela em prostíbulo, ela recusa. E ela acha uma carteira de uma burguesa, de uma baronesa lá da cidade. Ela devolve enfim, não sei explicar, uma carteira com dinheiro. Essa baronesa adota ela, né, como empregada, e aí o tempo passa, basicamente ela fica rica, e aí ela encontra todos esses caras e basicamente ela volta para a cidade onde ela estava, né, para poder pagar o tributo, né, para a hipoteca da casa, para ela não ficar refém daquele cara. E aí o que acontece é que, bom, enfim, quando ela volta, ela descobre que, na verdade, essa baronesa que adotou ela é a mãe verdadeira dela, porque tem um momento lá de foreshadowing que diz que a filha dela foi raptada, e aí essa Ermengarde fica puta com todo mundo e resolve no final se casar com um cara que justamente estava ameaçando, e o cara não fez nada e simplesmente se casou, porque quando o primeiro partido dela voltou, né, primeiro ela encontra aquele cara que ela jogou pela janela como um serviçal lá como sei lá, uma espécie de mordomo, sabe, os motoristas de cabriolé, assim, dessas carruagens. E aí ele pede desculpa, ela aceita, e depois quando volta esse cara, ela descobre isso, né, essa verdade, e ela descobre também que ele não aparentava que não tinha tanto interesse nela também, né, ele ficava mais com essa coisa de, tipo assim, pô, você me abandonou aqui. Esse sentimento, pelo menos por parte dela, ficou meio, sabe, tipo, ela não sentiu essa coisa recíproca. E aí o conto termina de uma maneira muito doida, porque no final ela fica com um cara que tava ameaçando, mais como uma forma de vingança pra todo mundo ali. E o conto termina de uma maneira meio feminista, assim, sabe, tipo assim, caguei pra todos vocês. Cara, eu confesso que esse conto tira boas risadas, principalmente no modo como ele é escrito, né, porque, por exemplo, tem momentos que aparece, tipo assim, entre travessão, né, cortina, sabe, entre chaves, colchetes, cortina, como se de fato o Lovecraft estivesse fazendo uma paródia melodramática, que estivesse passando num teatro meia boca, sabe? Achei muito interessante.
Esse é bom, assim, infelizmente foi publicado póstumamente, porque o Lovecraft nunca jogou isso em nenhum lugar, e aí depois que acharam esse texto publicaram, enfim, esses compilados que a gente vê por aí. Eu li nesse daqui, tá? Na Delphi Classics, e eu acho que esse sim é válido, porque aqui a gente tem o Lovecraft escrevendo mal, mas de propósito, sabe? Ele escreve de uma maneira, de fato, a tirar sarro dessas histórias. E eu sei porque, assim, galera, eu gosto muito desse tipo de história também, claro que algumas um pouquinho mais sérias, mas a gente tem que, principalmente se você leu algum romance clássico do século XIX, sei lá, seja um romance francês, um romance inglês, cara, sempre tem esses clichês de novela, sabe, de época, que são assim, que na época era uma coisa vigente, assim, né? Era algo que as pessoas se interessavam mais, que hoje em dia fica meio engraçado de ver, de fato. O Lovecraft usou e abusou disso para tirar sarro dessa indústria, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado com essa curiosidade, né, de que sim, o Lovecraft escreveu um romance bem doido, mas enfim, ele já escreveu, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!